Olá pessoal, chegando aqui com vocês pessoal com um tema relevante, isso mesmo, justamente aprendendo a tomar decisões. Pessoal, a gente sempre vai ter essa necessidade de tomar decisão na nossa vida, não é? Ou seja, aquela decisão para você casar, decisão para você, enfim, empreender, não é? Ou seja, se você já tem um empreendimento, você tem que estudar, se você tem que cortar gastos, custos, se você vai sair para um estado mais distante, se você vai para um outro país. Aquele outro grande dilema, pessoal, da questão de você, em questão a profissão, né? Nós observamos aí que existe muita situação aí das pessoas que têm esse problema de decidir o que é que ele quer ser, o que é que ele quer fazer, né, da vida, né? Quais são as suas habilidades, seus talentos, enfim, os seus dons, como explorar, né, esse universo. É sobre esse assunto que eu vou falar nesse vídeo. Olá, aqui é Marcos Rosa falando. Eu sou pastor, mas sou contador. É um bocado de coisa aí, ok, pessoal? Estou falando uma coisa aqui que eu entendo, ok? E vamos embora. Bom, pessoal, é o seguinte, tomar decisões não é fácil. A maioria de nós somos bloqueados nessa questão, isso mesmo. Porque quando nós éramos crianças, muitas vezes, né, vamos supor, você tinha ali uma certa habilidade, não é, para lidar com carro, outro para lidar com boneca, outro para lidar com isso, com aquilo já ia mostrando o que é que você gostava de fazer. A criança, ela revela muito mais fácil do que o adulto aquilo que ele gosta, né? A criança, ela se envolve com aquilo que ela gosta. Já o adulto, não é? Muitas vezes ele se envolve por interesse. Olha, eu vou entrar nessa área aqui porque vai dar dinheiro, né? E infelizmente ele entra e descobre a infelicidade, né? Porque o dinheiro muitas vezes é a razão, mas não é o fim, entende? E as pessoas muitas vezes, elas, quando escolhem voltada por essa questão do dinheiro financeira, geralmente elas se arrependem no futuro, não é? Então, primeiro ponto, nós temos que desbloquear a nossa mente. Desbloquear a mente, entende? Abrir a mente. Aquilo que o apóstolo Paulo disse assim, ele disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação, ela pode ser espiritual e pode também não ser espiritual, mas sendo espiritual já é melhor ainda, porque quando ela se renova espiritualmente, a mente, ela se amplia em todo... Já viu falar no leque? O leque, ele atinge 360 graus, não é? Ou seja, você abana de um lado, abana do outro, é aquela coisa toda, não é? Então, o que acontece? Você, quando tem uma visão espiritual, realmente, você vai longe, porque você tem a visão de outras coisas. Veja o caso de José do Egito. José do Egito, ele teve uma visão para resolver uma situação naquela época, que foi a crise, né? Aquela crise que havia ali de fome no Egito. Por que ele teve aquela revelação, aquele entendimento, aquela sabedoria, aquele discernimento para resolver aquela crise que haveria de vir? Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus, pessoal, não é? Observe, muito importante isso. Em primeiro lugar, você tem que manter os pés no chão, né? Os mais antigos diziam assim, olha, mantenha os pés no chão, entende? Os antigos as pessoas falavam muito isso, mantenha o pé no chão, né? Ou seja, para você não dar um passo além das pernas, para você não fazer uma coisa para se arrepender depois, entendeu agora? Ou seja, você tem que ir até onde você encontra segurança, né? Entendeu? E o que acontece é justamente isso. Você tem que ter a cabeça no lugar, entendeu? Pé no chão, entendeu? Saber o que quer, entendeu? E analisar os prós e os contras para você tomar qualquer decisão na sua vida, não é? Por exemplo, vamos supor você quer casar com uma pessoa, né? E aquela pessoa é uma pessoa que você nota que não bate muita coisa não bate com você. Mas você analisa outros fatores, né? Muitos outros fatores que eu não vou aqui, e você tomou aquela decisão de casar, não é? E aquilo ali lá no futuro você vai justamente ter uma conclusão, né, de que lá no passado você estava certo, e assim sucessivamente. Você promove, por exemplo, uma pessoa na empresa porque ela sempre chega no horário, né? Mas chegar no horário não quer dizer que a pessoa seja apta para ser um gerente, para ser um administrador de uma empresa, para ser um CEO de uma empresa. Não quer dizer isso, entende? Então muitas pessoas, elas
elas não analisam o todo, elas analisam por parte, entende? Então tem que haver várias características ali naquela pessoa para exercer aquela função, e as pessoas muitas vezes não analisam esse fator. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Então o que acontece é que você tomou aquela decisão, colocou aquela pessoa para exercer aquela função, mas aquela função, no caso, ela exige daquela pessoa várias habilidades, e aquela pessoa não tem aquela habilidade. Ela é uma pessoa compromissada com o horário, mas só o horário não habilita ninguém a ser um gerente, um CEO de uma empresa, não, senhor. Coisas assim desse tipo, observações que eu faço. Outra coisa muito importante é aquela questão da profissão, não é? A profissão. Você escolheu, por exemplo, direito, mas você ama por exemplo, cuidar da saúde, coisas assim desse tipo. Você se identifica com a área de saúde. E você, por exemplo, escolheu direito por imposição dos seus pais, seja lá de amigos, coisas assim desse tipo. E hoje você está formado, não é? Mas não se sente bem, não gosta, não ama aquela área. Entende, pessoal? Então fez o quê? Uma escolha errada. Por que fez uma escolha errada? Porque foi influenciado por terceiros. E quando nós somos influenciados por terceiros, com certeza os resultados eles são catastróficos. Eu tenho que decidir por mim, entende? E eu tenho que fazer o melhor para mim quando eu estou definindo certas questões, por exemplo, né? Quando eu estou decidindo questões básicas da vida, como profissão, como casamento, como um grande investimento, como, por exemplo, mudança de função dentro de uma empresa, né, se você for empresário, tá? Se você for funcionário, por exemplo, aquela decisão de você ser, por exemplo, alguém dentro daquela empresa, você tem que também tomar outras decisões. Não é só você desejar ser alguém ali naquela empresa. Você tem que tomar outras decisões em relação àquilo que você quer, e você tem que saber o que é que tem que ser feito para você chegar onde você quer chegar, entende? São decisões que você tem que tomar, entendeu, pessoal? E é muito importante você ter o pé no chão, a cabeça no lugar, como diz o povo, para você tomar decisões maduras, certo? E que cada decisão possa ter, claro, resultados, né? Resultados positivos. Identifique, não é? Identifique o que é que você tem que fazer diante daquela decisão. Então é muito importante você pegar um papel, entende? E você colocar ali os pontos positivos, os pontos negativos. Por exemplo, na questão de profissão, né? Muitas pessoas, eu não sei dizer o percentual não, mas os jovens, por exemplo, né? Os jovens, eles entram numa faculdade, eles começam a estudar uma certa profissão, né? Por exemplo, odontologia, direito, enfim. Ok, pessoal? Enfim. E o que acontece? A maioria não se atém para pegar pelo menos aquela questão, não é? Do cronograma das grades, né? Que vão ser ensinadas. Para ver se ele se identifica com aquilo, entende? Seria um ponto, né? Ou seja, você analisar o terreno, né? Outra situação muito importante é você consultar profissionais da área para você, enfim, saber se realmente é aquilo que você quer. Isso que eu estou falando é muito sério. Já imaginou você passar 8 anos, né? 5 anos de medicina, com mais 4 anos. Eu sei que é de 9 a 10 anos para se tornar uma pessoa, né? Um especialista. E depois ainda tem aquela questão de estágio e tudo mais, você perder tempo, né? Então é muito importante você procurar conhecer, não é, aquela profissão através de pessoas que já estão nela, entendeu? Agora esse é o caminho, é a luz aí para você que é jovem, né? Entendeu? E procurar conhecer aquela determinada profissão para você tomar uma decisão, para ver se suas aptidões, seus talentos, sua vocação, sua inclinação profissional se identifica com aquilo, entende? É muito importante isso. As decisões elas têm que ser tomadas em cima de informações, entende? Então você tem que se munir de informações que é para justamente você estar seguro daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai justamente tomar aquela decisão que vai refletir na sua vida como um todo, não é, pessoal?
A questão da escolha, por exemplo, de uma pessoa para casar, um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, vamos supor, cada um é cada um e a vida cada um tem a sua liberdade para ser o que quiser e para fazer o que quiser da vida, né? A vida, ela tem oportunidades. Agora, claro que também tem as suas consequências. As consequências, elas vêm das nossas escolhas, né? Ou seja, das nossas decisões, não é? Vamos supor, você está aí com a moça, mas a moça não respeita o pai, não respeita a mãe. O que é que você acha? Ela vai lhe respeitar? Com certeza, ela não vai lhe respeitar. Entende, pessoal? Da mesma forma, o jovem, né? Ele não respeita o pai, não respeita a mãe, não considera ninguém, não é da família. Você acha que ele vai lhe respeitar, vai respeitar a sua família? Então você tem que observar, você tem que ter uma visão ótica das coisas, entende? Você não pode se deixar levar simplesmente pela capa do livro. Você tem que ler o livro para entender, entende? Então são essas coisas, são pequenas observações que não precisa você fazer PhD, nem fazer, enfim, especialização em canto nenhum para você tomar decisão na sua vida, não. As observâncias da vida. Chamam-se isso, se não me engano, de empirismo, a experiência da vida. As experiências, ela pode vir de terceiro e pode vir de mim mesmo, entende? Ou não pelas minhas observâncias. Em terceiro lugar, conheça suas habilidades, sua capacidade, né? Já viu aquele ditado que diz assim, é muita areia pro meu caminhão? Essa expressão, ela pode se aplicar a muita coisa, né? As pessoas geralmente aplicam-se a uma mulher, né? Ou quando ela é bonita, ou quando ela tem dinheiro, ou a pessoa é pobre e o cara é feio, meio feioso, tal, aquela coisa toda. Aí alguém diz assim, surgiu essa expressão, é muita areia pro meu caminhão, né? Mas essa expressão, ela não se aplica a isso. Essa expressão de você conhecer a sua capacidade. Você é capaz de fazer aquilo que você se propõe a fazer. Você aprendeu a fazer aquilo que você se propõe a fazer? Essa é a pergunta, né? Ou seja, nós temos que ter capacidade para fazer algo. Se alguém lhe der um helicóptero, você tem capacidade de pilotar o helicóptero. Se alguém lhe der um carro, você tem a capacidade de dirigir o carro, entende agora? E se alguém lhe der um cargo de direção numa empresa, você tem a capacidade de dirigir, de colocar aquela empresa, tirar aquela empresa do vermelho. Se você se propôs a casar, você tem, não é, a capacidade de realmente assumir o papel, né, por exemplo, de um marido, não é? Ou seja, você tem coragem de fazer uma ruptura com os seus hábitos que você tem, não é? Ou seja, de solteiro hoje, quem sabe de baladas, de boates, de bebidas, de coisas desse tipo e tal. E a outra, a sua esposa, ela não tem nada disso, mas aí o que acontece, você agora fez uma aliança com a outra pessoa. E aí quais são as suas decisões a partir de então? É de assumir, de ser capaz, né, de ser um marido, de cuidar, de fazer feira, de consertar a pia, de consertar ali a descarga do banheiro, de ver o chuveiro, de pintar o apartamento, a casa, seja lá o que for, de deixar tudo limpo, organizado, tudo certinho, de tirar as coisas do lugar e colocar no lugar, de não pegar a sua meia suja e jogar em cima da cama, ou seu tênis, ou coisa assim desse tipo. Você está hábito para ter novos hábitos, entende? Ou seja, você tem essa capacidade de mudança. Se você não tem essa capacidade de mudança, você vai ter sérios problemas com o outro. E tem mais, você vai colocar os seus problemas que você vai arrumar no outro, né? Você não vai assumir os seus problemas, porque você não tem essa capacidade de resolução, de se resolver. Porque as pessoas que não têm a capacidade de se resolver, elas criam problemas para o outro, mas ela não vê que está sendo um problema para o outro, entende agora? Ela acha que o problema é o outro, e fica essa bola de neve e nunca vai chegar a lugar algum, justamente por falta de responsabilidade, ou de autorresponsabilidade. A pessoa não caiu a ficha nas suas obrigações, nos seus deveres, entende agora o que eu estou querendo dizer? Então, tomar decisão é algo que vai refletir, que vai exigir de mim, entendeu? Mudança, seja decisão em qualquer área da vida, não é? Por exemplo, na questão da decisão espiritual, né? A decisão espiritual, muitas pessoas não tomam. Por quê? Porque vão exigir delas e elas não estão prontas. Não é que ela não esteja pronta, mas ela não quer romper com aquele estado sine qua non de vida, entendeu agora? Porque para romper com aquele estado de vida é difícil.
É como uma cirurgia, dói. Dói, sim, senhor, dói. Você cortar, sair cortando, né, aquele hábito de vida, realmente, para você tomar essa decisão, você tem que ter muita coragem, não é? Para você seguir uma nova vida, ter novos hábitos, enfim, é algo que é desafiador na vida do ser humano. Então, por isso que muitos preferem, não é, viver no estado que está do que mudar a sua vida espiritual, porque mudar a vida espiritual do ser humano, claro, exige dele decisões, rupturas, sair da zona de conforto, não é? Deixar muitas coisas na sua vida para trás, não é? Enfim, então tem que ter muita coragem, né, para fazer isso aí, tá certo, pessoal? Então a maioria das pessoas não tem essa coragem, né? É uma grande minoria. Você tira por aí, não é? Por exemplo, quantos bilhões de pessoas existem no mundo e quantos bilhões tomaram essa decisão espiritual, no caso. E essa decisão não é uma decisão fácil. E ela não é fácil justamente porque as pessoas analisam, né? Poxa, eu tomar essa decisão na minha vida, eu vou ter que deixar aquilo, vou ter que deixar aquilo outro, não posso fazer mais isso, não posso estar mentindo, não posso roubar, não posso ser corrupto, não posso estar com 2 mulheres, 3 mulheres, eu gosto disso, não posso mais assim andar numa vida, né? Enfim, as pessoas analisam, é por isso que elas não tomam a decisão, porque essa decisão é uma decisão, né, que exige do ser humano, né? E geralmente o ser humano, ele quer ter o quê? As suas próprias regras, entende? E a palavra de Deus, ela vai mostrar e lhe dar uma direção, mas ele olha assim e diz, porque isso para a minha vida não é? Mas aí vem aquela palavra que Jesus disse assim: não adianta o homem ganhar o mundo todo e no final perder a sua alma. Em quarto lugar, pessoal, controle a sua impulsividade, né? Tem pessoas, por exemplo, que ela tem 4, 5 sapatos, aí vai no shopping center e compra o 6º, 7º, 8º, 10º. Tem gente que tem, né, aqueles closets cheio de roupa, não usa, cheio de sapato, não usa, de cinto, de bolsa, homem, mulher. Ou seja, são impulsivos, pessoas impulsivas. São pessoas que não ponderam, não param para pensar, né? Já viu aquela expressão que diz assim: pense um pouco, pare e pense, certo? Quando a gente ia atravessar uma linha de trem, né? Chamava linha, trilho, né? Aí tinha assim: pare, eu ainda me lembro, pare, olhe e escute. Tinha isso, né? Ou seja, as pessoas, elas têm dificuldade de parar, né? De olhar, de escutar, né? De analisar, de ponderar, certo, pessoal? Então, as pessoas agem muito por impulsividade, né? Elas agem muito também pela questão de, tipo assim, fulano fez, eu vou fazer também. Ele se deu bem, não é? Mas aquela pessoa que se deu bem, ela tem uma veia para aquilo, e você tem a veia para aquilo, como diz o povo? Você não tem, né? Aí muita gente vai por essas influências, não é? Fulano investiu tanto e ganhou tanto, também vou investir. Você investe e perde tudo que você tem, não é? Ou seja, são situações assim, não é? Que acontece com o ser humano, porque as decisões deles muitas vezes elas são impulsivas, né? São de momento, assim, é no sangue, entende? A pessoa não para pensar, analisar, né? Fazer uma introspecção daquilo para justamente tomar uma decisão ali que seja uma decisão certa, certeira, né? Para que ele não possa ter futuramente prejuízos. E isso também é algo que a gente tem que pensar, não ser impulsivo, né? Ou seja, as pessoas, às vezes, quando são muito impulsivas, elas deixam, às vezes, até de ser prósperas, né? Porque ela tem um carro muito bom, um carro, né? É seminovo e tal, mas a impulsividade. Ele olhou pro vizinho e o vizinho comprou o carro tal. Eu vou dar o meu de entrada e vou comprar também. Impulsividade, não é? E o que acontece? Muitas pessoas, elas perdem dinheiro, elas perdem casamento, elas perdem muitas coisas nas suas vidas por essa questão de impulsividade, né? Ela faz por impulso, tá? Então,
Para você tomar decisão, você não pode tomar decisão por impulsividade. Você tem que tomar com a cabeça fria, como diz o povo lá no interior. O pessoal, fulano, esfria a cabeça. Eu já ouvi isso tanto na minha vida. Olha, esfria a cabeça, depois tu resolve isso. Viu? Entende, pessoal? Essas expressões, elas têm um valor de sabedoria. Isso mesmo. Esfriar a cabeça significa o quê? Pare, deixa para amanhã, resolver isso amanhã. Tá certo, pessoal? Então, muitas vezes é aquele patrão que tem aquele estresse com o funcionário, o melhor funcionário da empresa. Ele se estressou com o funcionário, às vezes por besteira, foi. Porque ele não deu um recado, ou não passou um e-mail tal, ou não respondeu um zap, ou coisa assim desse tipo, entende, pessoal? Deixou de fazer algo. Mas é um bom funcionário, né? Pode ser que ele tivesse ali com um problema com a sua família, um problema pessoal, quem sabe até um problema de saúde, ou coisa assim desse tipo, né? E ele deixou de fazer aquilo que era a obrigação dele fazer. Só que por trás tinha um problema, não é? Mas ninguém quer saber do problema dos outros, não. O ser humano, ele é egoísta, egocêntrico, prepotente e individualista. E aí o que acontece é que a pessoa demitiu aquele bom funcionário, foi. Funcionário nota 10 na empresa. Demitiu praticamente por um motivo, não é? Sem motivo quase, não é? E aí depois aquela pessoa se arrepende. Poxa, tomei essa decisão. São pessoas impulsivas, entendeu? Agora, é tipo assim, tem aquela mulher impulsiva, tem aquele homem impulsivo, fala e não volta atrás. Ele diz, olha, é assim, 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 mas não volta atrás, né? Às vezes aquela mulher também, ela fala, é assim, 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 mas não volta atrás naquilo que disse. Tá certo? E aquela palavra, muitas vezes, ela gera dentro do ser humano uma dor, uma ferida, entende, pessoal? E aquilo não resolvido vai gerar o que lá na frente? Vai ser revelado o divórcio, uma separação. Uma separação, divórcio traz o que? Quebra de patrimônio, situações familiares e tudo mais, por causa da impulsividade. Quando você for tomar uma decisão, você procure pessoas maduras, né? Procure pessoas que estejam no nível acima de você. Não procure pessoas que estejam abaixo de você, porque é perda de tempo. É perda de tempo. Você tem que procurar pessoas que estejam, não é? Justamente como eu falei, por exemplo, você está em dúvida em relação a uma profissão X. Você tem que como se diz, filtrar as coisas com pessoas que estejam naquela área, não é? Que estejam fazendo acontecer, não é? E não com pessoas que não têm nenhum tipo de experiência, que fica assim, tipo, né? Entendeu? Perdido no mato. Não, você tem que consultar pessoas que sejam, que saibam dar uma opinião sobre aquele determinado assunto, sobre, por exemplo, um casamento, não é? Sobre a vida financeira, por exemplo, sobre a vida profissional, ok? Sobre a vida, pode ser até espiritual, certo, pessoal? Sobre, quem sabe, até sobre a sua saúde, sobre a saúde e coisas assim semelhantes, tá certo, pessoal? Foi mais um bate-papo aqui entre nós, tá bom, pessoal? Eu vou deixar o link do meu livro Superação, a bateria da câmera ali já tá dando adeus, aqui, ó, ok? Esse livro eu falo de relacionamento, falo de criação de filhos, de fé, de espiritualidade, falo de muita coisa nesse livro, tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração e a gente se vê.